Provérbios 22, versículo 10, diz que aquele que toma emprestado, ele é escravo do rico, né? E a Bíblia vai dizer que ele se torna devedor daquele que ele deve. Só que a Bíblia não te chamou para você ser escravo de ninguém. Só que a Bíblia não te chamou para você ser escravo de ninguém. Por quê? E terá para emprestar a muitos, e não tomará emprestado. Você não vai atrás das bênçãos, mas as bênçãos de Deus que vão até a sua vida. Talvez você está endividado até onde você não pode. Talvez você pegue dinheiro com todo mundo, com a agiota, tu pega empréstimo com amigos, com funcionários, só que a sua realidade, ela não é mais isso. Você está vivendo um período de luta, um período de crise, e não é um momento que vai definir quem é você. Então a Bíblia ela é bem específica que quando você pega dinheiro, você deve. E quando você deve, você está se colocando numa situação de necessitado. Mas a Bíblia diz que terá para emprestar a muitos e não tomar emprestado. Se você entender o que é fidelidade a Deus, se você entender o que é ser fiel no pouco e no muito Deus te colocará, você nunca mais vai pegar dinheiro com ninguém. Porque a Bíblia diz, e terá para emprestar a muitos e não tomará emprestado. Porque quem está sendo emprestado, Deus não te chamou para você receber. Deus te chamou para você dar. Porque quem recebe, quem recebe está se colocando na situação de precisar, de necessitado. Está passando por necessidade. Mas a Bíblia vai dizer, e terá para emprestar a muitos, mas não vai tomar emprestado, porque as bênçãos do Senhor, ela te alcançarão. Talvez você não está vivendo uma vida de prosperidade, talvez você não está vivendo uma vida do impossível, porque Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. José, ele foi vendido ao Egito, porque Deus havia feito uma promessa para ele. Ele via o sol, a lua e as estrelas se prostrando diante dele. Ele teve um sonho que Deus ia colocar ele naquele lugar. José talvez senta na mesa e brincando com seus irmãos fala, José no campo, trabalhando junto com seus irmãos, José escreveu uma tipologia, José fala, vocês já se sentiram rico? Você já sentiu que você está numa vida que não é sua? E os irmãos de José olharam e falaram, não entendi, José. O sol, a lua e as estrelas, eu sonhei que eles se prostravam diante de mim. Deus estava falando do milênio. Só que eles entenderam, tu vai governar sobre nós? Eu, meu pai e minha mãe vamos se prostrar diante de você. Deus não estava falando daquele momento. Deus estava falando de um governo sobre a vida de José. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que o que ele tem para você é maior do que você pode imaginar. José entrou como escravo no Egito, mas saiu como governador. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você não vai ser escravo de ninguém. Você não nasceu para ser funcionário de uma empresa. Você nasceu para ser empresário. Por isso que Abraão entendeu. Abraão recebe a promessa, passa para Isaac. Isaac entende que para ele colher, ele tem que semear. Jacó já é por isso que Isaac, ele colhe 3 promessas. Isaac lança uma semente e colhe 100 por ela. Quando você é um dizimista fiel, quando você é um ofertante fiel, é alguém que tem fidelidade, não aos homens, mas a Deus, as coisas vão começar a ser liberadas para a tua vida. Você vai prosperar como nunca. Por isso que a Bíblia diz, e vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Se você serve a Deus, você nasceu para ter, você nasceu para emprestar dinheiro. Por isso que Jesus olha a fé daquela viúva e diz assim, essa foi a que mais deu, porque ela não deu o que tinha e nem o que sobrava. Ela deu o melhor, e sempre quando você dá o melhor para Deus, o melhor louvor, a melhor adoração, sempre quando você entrega o seu melhor na obra de Deus, Deus vai te prosperar. Então Abraão recebe a promessa, Isaac aprende que é melhor dar do que receber. Isaac lança uma semente na terra, e ele colheu 100
por ela. Quando você entender que ser fiel no dízimos, nas ofertas, nos votos, quando você entender em ter fidelidade com Deus, as coisas para você vão dar certo. As coisas para você vão começar a fluir. Ô bispo, mas o que eu faço? Eu não consigo sair da miséria. Eu não consigo sair da pobreza. Quando bate o dinheiro na minha mão, ele vai embora. Deus disse que o meu povo erra por falta de conhecimento. E repreenderei do meio de vós o devorador, o cortador e o migrador. O que é o devorador? Devorador é aquele que quando você recebe, ele leva o seu dinheiro todo e você nem vê. E o migrador é aquele que vai te deixando ganhando migalha. Você recebe, mas vive de migalhas, vive do pouco. Por isso que o meu povo erra por falta de conhecimento. Por isso que você não tem que pedir o básico para viver. Você tem que pedir muito, porque as bênçãos de Deus, elas são sem limite. Você vai prosperar. Você nasceu para dar. Talvez você está empurrando um carro velho que toda hora dá problema. Se livra dessa lata velha. Se livra desse carro velho. Deus tem para você o melhor. Talvez você está vivendo um momento de escassez. Jacó entendeu. Se o Senhor guardar a minha entrada e a minha saída, eu prometo ser fiel. Olha a fidelidade dele. Eu prometo ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Jacó, ele usa uma pedra, que a pedra é quem? É Cristo. Diz, sobre essa, e ali Deus se faz presente. Porque ele entende que quando você faz um voto no nome do Senhor, que quando você cumpre o que você promete, o que você faz, as coisas para você dão certo. As coisas para você mudam. Talvez você está com a sua vida financeira presa. Talvez você está com a sua vida espiritual presa. Você vive de sucata. Você vive do resto. Você vive de migalhas. E é isso que Deus quer tirar de você. Você tem de tudo para prosperar. Você é um profissional, é perito, é bom naquilo que você faz. Mas a sua realidade não é essa. Você é empresário, o seu comércio, o seu estabelecimento não está dando mais nada. Você troca moedas, você investe 20 e ganha 22, ainda entra devendo. E é isso que hoje, nessa tarde, que Deus quer mudar na sua vida. É isso que nessa tarde Abraão entendeu. Abraão faz um voto. E que voto era esse? Ao sacerdote Melquisedeque. Gênesis 18 vai dizer, 14, que Abraão dá dízimo de tudo. Quando você entender que para você prosperar, você tem que ter fidelidade a Deus. Você tem que ter um compromisso com Deus. Você quer ser feliz na sua vida sentimental. Talvez você vive um relacionamento complicado. Um tempo você vive bem, um tempo você vive mal. Você não sabe o que é ser amado e nem o que é ser amada. Porque a Bíblia, ela é bem clara no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entenda uma coisa, enquanto você tentar do seu jeito, da sua maneira, nada vai dar certo. Porque tem caminhos para o homem que parece ser bom, mas o final é a morte. Não é a morte carnal, é a morte na sua vida sentimental, é a morte na sua vida financeira, é a morte na sua saúde. Então, quando você entender que as promessas de Deus, elas são sem limite, João 8, versículo 32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, se você quer entender o que é a verdade de Deus para a sua vida, é que ele vai transformar o teu lar. Ele vai mudar o seu cativeiro. Para de ficar chorando, se lamentando, se fazendo de pobre, coitado, de vítima. Você não é vítima de nada. Para de ficar resmungando da vida. Jesus disse, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém vai fechar. A porta que Deus abre na sua vida, só ele pode fechar. Então a Bíblia, Jacó, ele fez um voto ao Senhor. Quantos votos você quebrou? Quantas alianças você quebrou? Quando você entender que as bênçãos do Senhor, porque aí você entendeu que o Senhor é teu pastor e que nada te faltará.
Essa escassez, essa prova não é para te matar. Essa prova é para te fortalecer. É uma tarde de resposta de Pai do Senhor, Daniele. Deus abençoe Daniele Ferreira, a sua vida. Né, tá sumida ainda a live. Amém? Então, quando você entender que as promessas de Deus são sem limite sobre a sua vida, quando você entender que você não é alguém que vai dar, você nasceu para dar certo. O destino é implacável. Você não pode aceitar a vida miserável, a vida desgraçada, a vida infeliz que seu pai e sua mãe viveu. Não é assim porque eles foram pobres que você vai ser pobre. Não é porque eles nunca tiveram um carro que você nunca vai ter um carro. Não é porque eles nunca tiveram uma moto que você nunca vai ter uma moto. E comereis do melhor dessa terra. Você vai ter o melhor dessa terra na sua vida. Você vai ter o melhor dessa terra na sua casa. Para com esse espírito de miséria, de tudo viver de doação, de tudo quanto é bênção, você só se coloca na posição de quem vai receber. Aí você está atraindo coisas negativas para a sua vida. Mesma coisa a pessoa que é viciada em coisa velha. A pessoa joga um sofá fora, a pessoa vai lá no lixo e pega, traz para sua casa. Aí a pessoa que se livrou daquela maldição da pobreza, você traz, ela já tem a sua luta, a sua dificuldade. Você cata uma coisa na rua, você traz mais dificuldade ainda para a tua vida. Então nessa tarde, é uma tarde de libertação. Seja livre, Pai do Senhor, meu pastor Alex, Deus abençoe. Você tem que prosperar, irmãos. Prosperidade é você prosperar. É você entender, eu não aceito nada velho, nada doado. Eu não aceito, Senhor, ter que costurar esse sapato, ter que colar. Então Deus é o dono do ouro e da prata. Tudo você pode naquele que te fortalece. Eis que tudo se fez novo. Você tem que ter prazer em abençoar, não em ser abençoado. Você tem que ter prazer em ser fiel. Você já agradeceu a Deus hoje? Por esse dia? Por essa hora? Por tudo que Deus fez e faz na sua vida? É agradecer, irmãos. Tem que ser grato. Senhor, abençoa a minha vida. Abençoa, Senhor, a minha casa, o meu lar, a minha família. Amém? A paz do Senhor, Daniele Ferreira. Tá? Daniele Ferreira, eu vi uma restituição de Deus, doutora, sobre a tua vida, tá? O Senhor manda te dizer que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Deus vai trazer à existência aquilo que não existe, tá? Porque enquanto você está aí, o tempo é de guerra. Então, irmãos, Jacó, ele fez um voto. Quando você entender que você não pode aceitar viver de aluguel pelo resto da sua vida, você não pode aceitar migalha resto dos outros. Ou você serve a Deus, irmãos, ou você não serve. E vereis a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Se você serve a Deus, as coisas vão fluir na sua vida, naturalmente. Agora, se você não serve a Deus, as coisas não vão fluir. Amém? Então, amém? Ô Esté, a paz, Esté. Eu só tô orando por esse número aqui que tá na tela, tá vendo? Quem quiser oração, irmão, me chama nesse número aí na tela, tá? Porque é uma tarde, eu já vou terminar já essa live. Eu queria que a Daniele Ferreira, a Esté, tá? A Lu, né? Me chamem nesse contato que tá aqui, tá? Eu não tô orando nem por ninguém por aqui, só no Zap. Tá? Só no WhatsApp. Me chama no WhatsApp, tá? Me chama no WhatsApp, né, irmão? Me chama no WhatsApp. Meu número tá aqui na tela. Só printar rápido que eu vou sair. Nem só printar. Só printar aí. Tem uns 10, 20 minutos para me orar. Tá, irmão? Se você quiser me chamar aí, pode me chamar. Então é essa palavra que eu deixo para sua vida. Você nasceu para vencer. Você nasceu para prosperar e nasceu para dar certo. Amém?
Me chama lá no Zap todos.